Bom dia! Bom dia, pessoal aqui do Facebook. E bom dia, quem está no Instagram. Bom dia. Quem está no YouTube também, porque agora eu estou postando também essas lives lá no YouTube. Tá todo mundo amparado, tá todo mundo se recebendo, né, essas lives 11 e 11. Hoje é sexta-feira e eu quero fazer com vocês uma revisão da semana, tá? Vamos lembrar o que a gente falou nessa semana, por quê? Porque cada semana vai ter uma continuidade, não é? Vai ser uma continuação da outra. Nós vamos dar um panorama geral de como eliminar esse medo, não é? E para isso a gente vai então fazer, cada semana a gente vai fazer de um aspecto específico. Hoje a gente está começando, essa semana a gente está começando com a conscientização, não é? O que é o medo, tá? Como ele se manifesta, como é que você identifica o medo na sua vida. Oi, Joana, bom dia. Bom dia, Maria Oliveira. Sejam bem-vindas, meninas. Pessoal aqui do Facebook também, sejam muito bem-vindas, tá bom? Então vamos fazer essa retrospectiva, esse resumo da semana, para que na próxima semana a gente avance, não é? E durante todo esse mês a gente tenha um plano completo, um entendimento completo e um resultado verdadeiro, né? Um resultado concreto também do nosso plano, né? Do nosso programa para eliminar o medo de dirigir, tá bom? Para isso que eu estou aqui por vocês, para vocês, quero ajudar vocês a realmente terminar esse ano de 2021 com a realização do seu grande sonho, que é dirigir, ok? Essa é a minha proposta, esse é o meu compromisso. Eu espero que vocês também participem, não é? Mandando seus directs, mandando suas mensagens, respondendo as nossas caixinhas de perguntas no Instagram, colocando seus comentários aqui embaixo dos vídeos, para que a gente possa entregar para vocês exatamente aquilo que vocês precisam, não o que a gente acha que vocês precisam. É claro que eu tenho uma ideia, não é? Eu tenho tenho experiência, eu sei do que muitas pessoas me falam, do que elas precisam, não é? Mas se vocês me falarem o que é que vocês realmente precisam, fica mais fácil da gente entregar esse conteúdo específico e aí resolver o problema individual, inclusive, não é? Embora existam grupos de pessoas que têm problemas semelhantes, né? Por exemplo, problemas com embreagem, problemas com marcha, problemas com medo de bater, medo de atropelar, problemas com a curva, vergonha, não é? Vergonha, medo da crítica. Existem vários aspectos e pessoas em cada um desses aspectos. Mas, no geral, a gente consegue alcançar a grande maioria, não é, dos problemas das pessoas. E também, se vocês colocam os problemas de vocês, especificamente, a gente consegue atender um atendimento mais pessoal, mais exclusivo, que a gente está se dispondo a fazer, tá? Tudo isso é muito novo, o pessoal do Instagram sabe que é novo, que eu não fazia nada no Instagram, e eu tô curtindo muito, quero que você saiba que eu tô curtindo muito. Eleide, é isso? Eleide, seja bem-vinda. E tô curtindo muito essa nova mídia, não é? Essa nova interação. O pessoal do Instagram interage bastante, né? Então tá sendo muito legal. Tem as caixinhas de respostas, caixinhas de pergunta lá. Quem está aqui no Facebook, ainda não conhece o meu Instagram, @olivia.antônio, dá uma procurada lá, tá muita coisa legal lá no Instagram também, tá bom? Então é isso. Então vamos para o resumo da semana, para que a gente consiga fechar essa semana de uma maneira bem clara, tá? Bem Eleide, mas eu não sei como é que fala Eleide, deve ser Eleide, né? Não sei como é que pronuncia, mas seja bem-vinda. Então vamos lá. No início da semana, a gente faz, né, para quem não sabe ainda, lives 11h11, às 11h11, segundas, terças, quintas e sextas, tá? E na quarta-feira à noite tem a live no YouTube e
também no Instagram às 19h30. Uma live maior, essa live das 11h11, elas são lives menores, a gente nem interage muito, não tem muito resposta, perguntas e respostas, a gente faz isso mais na live de 19h30, que é uma live um pouco mais longa, onde a gente interage mais, conversa mais e tira mais dúvidas, tá bom? Mas vocês estão convidadas para todas elas e é um prazer enorme. Júlia está entrando também, seja bem-vinda. Então vamos lá. Então, na segunda-feira, eu falei da bolha do medo, não é? Que você está numa bolha de medo e que você está tão misturada com essa bolha, né? Você está tão mesclada, você está tão identificada com essa bolha que você acha que você é o medo, você mesma é o medo, entende? Então, assim, o medo já tomou conta da sua mente, isso principalmente o medo de dirigir, tá? A gente sempre se refere mais ao medo de dirigir, embora você possa ter medo de outras coisas também, por exemplo, medo dessa situação, não é uma situação que a gente está vivendo bastante instável, bastante incerta, isso aumenta o medo ainda, mas especificamente o medo de dirigir, não é? Toda vez que você pensa em dirigir e você pensa que você tem medo, você está ampliando, você está engrossando essa bolha que está cada vez mais te oprimindo, que está mais comprimindo você e te deixando sem liberdade. Essa bolha te tira a liberdade de dirigir, de ser feliz, de realizar seu sonho. Então a gente quer destruir essa bolha, explodir, estourar essa bolha, ok? Para que você possa sair e ser livre e realizar o seu sonho de dirigir. E eu me comprometo a dar o melhor para que isso aconteça ainda esse ano. A gente ainda tem bastante tempo aí, tem mais de um mês e meio aí, mais de 45 dias, uns 50 dias mais ou menos. É tempo pra caramba, é tempo suficiente para você colocar em prática as coisas que a gente está ensinando e também, e a partir daí conseguir dirigir, tá bom? Aguarda que vai ter muita coisa mais nessas próximas semanas aí, tá bom? A gente vai falar de práticas mesmo. Então, você estava numa bolha de medo, não é? Você está comprimida nessa bolha e cada vez que você pensa no medo de dirigir, mais você perde, mais você vai sendo comprimida, exprimida dentro dessa bolha e aí ela é praticamente só medo de dirigir e você não consegue pensar fora disso, tá? Então, primeiro, quero que você imagine você dentro dessa bolha, ok? E a gente arrebentando essa bolha, tá bom? Destruindo essa bolha, você saindo dessa bolha através do conhecimento, através da consciência de onde você está e para onde você quer ir, tá? Então, tirar os olhos do medo, tirar o foco do medo é o primeiro passo. Vamos olhar para outro lugar, vamos olhar para a solução. Vamos parar de olhar para o problema e vamos olhar para a solução. Vamos parar de olhar para o medo de dirigir e vamos olhar para o que resolve isso, como resolver isso. Como eliminar isso de diversas formas, tanto na questão emocional, porque o medo é emocional, não é? O medo não é físico, ele se manifesta fisicamente no seu corpo, mas ele é emocional. Então, trabalhando o seu emocional, trabalhando o seu mental, entendendo o que é o medo, e eu expliquei na terça-feira exatamente o que é o medo, que ele é uma sensação, tá? O medo é uma sensação que é provocada por principalmente pensamentos, não é? Você tem pensamentos de medo, você pensa em dirigir, você tem medo, você pensa em dirigir, você pensa em atropelar, em bater e não conseguir, etc. Então, são pensamentos de medo que se manifestam no seu corpo através de sensações físicas. Então, aceleração do batimento cardíaco, respiração muito curta, não é? Uma respiração rápida, ofegante, às vezes até a sensação de que você não tem respiração, né? Que vai faltar respiração, entende? Então, são reações físicas, o medo, que é uma sensação, que não é uma coisa física que você pode tocar, se manifesta fisicamente no seu corpo, taquicardia, respiração, sudorese, você treme, te dá piriri, dá vontade de ir no banheiro, né? Muita gente fala isso, né? Inclusive o medo, não sei se vocês sabem, mas o medo ele já foi relacionado com o estômago. O estômago tem tudo a ver com o médico, com o medo. O intestino, medo de dirigir. Você pensa em dirigir, você sente medo.
o medo, ele é muito focado aqui, ele é muito detectado nessa parte do estômago, nessa parte da digestão, né? Estômago e intestino, por isso é que dá essas reações também. Mas são reações advindas do pensamento de medo de dirigir, entende? Então, se você tira o foco do medo de dirigir, se você começa a focar nas soluções, então, automaticamente, gradativamente, essas sensações esses sintomas físicos vão desaparecendo. E é gradativamente, tá, gente? Não é um estalar de dedo, não é pílula mágica, ok? Mas gradativamente, conforme você vai enfrentando isso, vai eliminando os pensamentos de medo, de bater o carro, de bater na garagem, de atropelar, de passar vergonha, enfim, os pensamentos de não conseguir, do carro descer na ladeira. Eu enumerei, na live de quarta-feira, eu enumerei muitos medos, muitos. Se você não assistiu ainda, aproveita depois dessa live, procura lá a live de quarta-feira, morro de medo de dirigir e agora o que eu faço? Eu enumerei dezenas de medos lá, tá? Que você pode olhar, se identificar e ver qual é a solução, porque eu também já comecei a apresentar a solução lá. Então, se diferenciar do medo, ou seja, você não é o medo, tá? O medo não é você. Você tem pensamentos de medo de dirigir, mas o medo de dirigir não é você. A sua mente não é você. Você tem a sua mente, não é? Ela faz parte de você. Então, você deve controlá-la, você deve estar no comando da sua mente. E como é que a gente sabe que a gente não é a nossa mente? Porque se eu fosse a minha mente, eu diria eu mente, não minha mente. Então, eu tenho meu mouse, meu relógio, minha pulseira, meu celular, meu notebook, tudo isso é meu. Minha mão, minha cabeça, meu cabelo, minha mente, tá? É a mesma, tá no mesmo bloco, tá no mesmo, é da mesma espécie, né? Quando eu digo minha, é porque eu tenho isso. Então, eu não sou a minha mente, eu não sou os meus pensamentos, eu sou muito maior que isso, não é? Eu sou um ser senciente, eu tenho consciência de mim mesmo, inclusive o ser humano é o único que tem consciência de si mesmo, tá? Eu tenho consciência de mim e eu posso, então, aprender a gerenciar a minha mente, a focar-nos nas soluções ao invés de focar nos problemas, e essa é a questão, tá? Que eu quero que vocês entendam, e eu quero passar isso para vocês, para que vocês usem isso, porque ele é muito eficaz, eu aplico na minha vida, eu sou uma pessoa assim, eu faço assim, eu pego o problema, eu sento numa cadeira, ponho uma cadeira na minha frente, sento o problema lá e pergunto, qual é o problema? Ah, meu problema é que eu tenho medo de bater o carro. Beleza, eu viro as costas para o problema e vou olhar para a solução. É assim que funciona, porque aquilo que você foca expande. Então, quanto mais você olha para o problema, maior ele fica. Se você foca na solução, as soluções vêm. Como é que vocês me acharam aqui no Facebook e no Instagram? Porque vocês estavam procurando uma saída. Ok? Então, o seu foco estava numa saída, estava numa solução. Por isso você acha. Agora, se você focar só no medo de dirigir, você vai cada vez mais ser engolida por esse medo, ele vai aumentar cada vez mais. Tudo que a gente foca, expande. Então, você não é os seus medos, tá? Você não é os seus pensamentos, você não é o medo de dirigir, você está sentindo, é uma sensação de medo de dirigir. E aí, o que você faz? Quando aparece, uma das maneiras de você focar na solução é quando aparecer esse medo, quando aparecer um pensamento de medo, por exemplo, se eu sair, eu não vou controlar o carro e eu vou bater. É um pensamento, não é? Você olha para esse pensamento, você se diferencia desse pensamento, você não é esse pensamento está passando pela sua mente, e aí o que você faz? Questiona esse pensamento. Será? Será que se eu sair, eu vou realmente atropelar alguém? Será que toda vez que eu sair, eu vou atropelar alguém? Não vai sobrar ninguém no planeta, né? Mentira, porque você nem vai sair. Porque com esse medo, geralmente as pessoas não saem. Né? Essa é a questão. Por que não saem? Porque aceitam que esse pensamento é verdadeiro. Que vai realmente acontecer. E se não acontecesse? E se esse pensamento fosse uma mentira? Hã? Porque você já saiu outras vezes e todas as vezes que você saiu, quem já saiu, né, quem já dirigiu, muita gente já dirigiu e parou de dirigir, inclusive. Todas as vezes que você saiu, você atropelou alguém?
E se você sair numa hora que não tem ninguém na rua, por exemplo, que nem as minhas alunas fazem, eles começam a dirigir bem cedinho, domingo de manhã, 6 horas da manhã. Começa a dirigir, não tem ninguém na rua. Ué, como é que você vai atropelar alguém se não tem ninguém na rua? Então, questionar o pensamento também é se diferenciar dele. Ok? Eu não sou o meu pensamento, eu não sou o pensamento, eu sou o medo de dirigir, não. Eu estou tendo esse pensamento, eu olho para ele, questiono e digo, será? Só de você questionar, já não vai ter essa certeza de que isso vai acontecer. E aí você, com essa certeza, você acaba não saindo, não é? Você acaba não enfrentando e acaba sendo cada vez mais dominada por esse medo, tá bom? Então, identificar e questionar o pensamento. Você só consegue isso quando você sai dessa bolha, quando você enxerga que você estava nessa bolha, você quer sair e aí você começa a se diferenciar desse medo, tá bom? E a última coisa que eu falei ontem foi, se você realmente quer resolver esse problema, se você quer realmente vencer, enfrentar o medo de dirigir. Porque olha só tem um jeito de você vencer o medo de dirigir. Só tem um. É você enfrentando o medo, tá? Eu posso estar aqui falando, você pode estar me ouvindo o mês inteiro, o ano inteiro, a vida inteira. Se você não enfrentar, se você não sair para enfrentar, ou fizer o que tem que ser feito, às vezes não é nem sair, às vezes é, por exemplo, medo do carro. Tenho medo do carro, não chego nem perto do carro, morro de medo do carro. Existe, né, já expliquei várias vezes a técnica de frequentar o carro, até você, se você não conseguir chegar até dentro do carro, você ficar de longe, mas olhando para o carro, também falei isso essa semana, ok? Se você não fizer isso, ah, que bom, Maria Oliveira. Eu sei que você quer. Inclusive, a Maria Oliveira foi muito legal, porque na live de quarta-feira ela já teve uma mudança de consciência. Ela já saiu dessa bolha. Pelas declarações a gente percebe isso, né? Ela já saiu dessa bolha, já entendeu que ela não é o medo e já está pronta para enfrentar, não é? Ou seja, ela vai ouvir o que eu estou falando, mas vai colocar em prática, não é isso? Então, isso é importante. Veja bem, livro nenhum muda a vida de ninguém, curso nenhum muda a vida de ninguém, live nenhuma muda a vida de ninguém. O que muda a vida da gente é a gente fazer, é colocar em prática. Então, se você praticar o que eu estou falando, eu garanto para você, pelo meu nome, pelos meus filhos, pela minha neta, que você consegue realmente perder o medo de dirigir, vencer esse medo de dirigir. Faça isso, faça o que eu digo, vai assistindo e acompanhando, vai assistindo e aplicando, começando pelo carro. Tenho medo do carro. Olha para ele, se você não consegue chegar perto dele, fica 10, 15 minutos olhando para o carro, ok? Até que ele diminua de tamanho, até que ele fique num tamanho normal, até que você consiga chegar perto dele. Conseguiu chegar perto dele? Entra, senta, fica 5 minutos, depois 10, depois 15, vai aumentando e vai se ambientando com o carro. Você vai começar a sentir desejo de dirigir. O medo vai dar lugar ao desejo. Eu costumo falar para as minhas alunas, falava, né, quando eu dava aula, que é assim, quando ela vem me procurar, o medo está lá em cima, e o desejo de dirigir está aqui embaixo. A pessoa nem se enxerga dirigindo, ela não consegue nem se ver, nem sonhar, né, que ela está dirigindo. Quando você começa a enfrentar esse medo, começa a fazer assim, ó. A confiança, o desejo vai aumentando e o medo vai diminuindo gradativamente. Não é pílula mágica, não é Doril, tomou Doril, o medo sumiu, não é assim. Tem que enfrentar e persistir até conseguir vencer completamente. Mas que é possível e você pode, você é capaz, disso eu tenho a certeza. Deixa eu ver o que o pessoal está colocando aqui. Vou sair com o carro, olha aí, parabéns, vai sair hoje, uau, feliz demais por você, Maria Oliveira, parabéns, olha, você é das minhas, hein? Bem-vinda ao clube das pessoas que enfrentam medo, ok? A Hilda tá dizendo que ela tem medo de bater em outro carro. Do carro quebrar. Ah, o carro quebrar é uma outra questão. Eu não vou falar sobre isso agora porque vai fugir do assunto, mas eu posso falar em outra oportunidade. O carro quebrar é você fazer a manutenção básica nele. Agora, de bater o carro, a questão é se você consegue, se você sabe conduzir, se você sabe dominar o carro, se você entende os fundamentos da direção, que eu vou falar na terceira semana. Então fica ligada na terceira semana, essa é a primeira,
A próxima semana eu vou dizer como é que você aprende, né, a fazer as coisas, e na outra vai ter então os fundamentos da direção. Então fica ligada que tem realmente uma sequência, né, neste mês inteiro, tá? É um mês inteiro de conteúdo específico para vencer o medo de dirigir, tá bom? Fica ligada aí. Feliz demais, ó. Ganhei meu dia, Maria Oliveira. Ganhei meu dia, pode ter certeza. É a minha maior alegria. Quero que na segunda-feira você venha aqui e conte como é que foi a sua experiência, que eu vou ficar muito feliz, assim, vou falar para contar para todo mundo, ó, o pessoal do Facebook está assistindo e estão sabendo dessa sua decisão, tá? Muito, olha, feliz demais, você nem faz ideia. Tá ok? Então, você precisa decidir agora, para terminar, você precisa decidir se você está disposta a pagar o preço de eliminar esse medo. Porque, como eu disse ontem, a gente paga o preço por tudo. Tá? Você paga o preço por fazer e você paga o preço por não fazer, ok? O preço de você não enfrentar o medo é você estar nessa situação, na mesma situação que você está, não sei há quantos anos, 5, 10, 20, 30 anos, dizendo que tem medo de dirigir, aumentando o medo a cada dia por focar nisso, ou, e também passando humilhação, muitas vezes tendo que pedir para as pessoas te levarem, ou passando humilhação de você pediu para a pessoa levar você e ela te humilhou, porque você tem habilitação, como é que é isso? Essa habilitação foi tirada pelo telefone, pelo correio, como a gente ouvia antigamente, não é? E passando humilhação, ou mesmo, como é que se fala? Assumindo que você é o medo, tá? Gente, eu não tô aqui para criticar ninguém. Eu não tô aqui para criticar você se você não está pronta para isso, se você não está no momento de enfrentar esse medo. Pode haver razões que eu desconheço, porque a gente não está falando, né, pessoalmente, eu não te conheço pessoalmente, mas você pode estar passando por momentos que não é o momento de você fazer isso. Já aconteceu. Já aconteceu, uma aluna minha hoje mesmo me mandou uma mensagem falando que ela comprou o curso, não é, o Sem Medo de Dirigir, há um ano atrás, e não teve condições de fazer, que hoje ela tinha decidido, né, que ela decidiu voltar e começar o curso e resolver a situação e aplicar o que ela tem, realizar o que ela tem vontade. Então acontece, gente, acontece de não ser o seu momento e tá tudo certo. É muito mais importante você se aceitar, você se reconhecer, você se perdoar, você se permitir, do que você ficar lutando contra uma situação que não é favorável nesse momento e mais frustrada ainda porque você não vai conseguir. Só que a questão é a seguinte, que eu quero colocar para você é só isso. Tenha consciência daquilo que você deseja. Tenha consciência do que você deseja. A partir de hoje, comece a pensar naquilo que você quer, não naquilo que você não quer. Você quer perder o medo de dirigir? Ou você não quer ter medo de dirigir? Não querer ter medo de dirigir é negativo. Você vai continuar querendo, entendeu? Vai continuar sentindo isso. Se você quer vencer o medo de dirigir, é positivo. Então, o seu foco vai ser eliminar o medo de dirigir, percebe? Mas você precisa ter consciência, você precisa assumir, ok? Eu vou vencer esse medo de dirigir. Com a ajuda da Olivia, com a ajuda de pessoas, enfim, da comunidade. Tem o grupo também aqui no Facebook, tá? Para quem também está no Instagram e no Facebook e não conhece. Tem o grupo público, quem dirige somente dirige seu carro e sua vida, aqui no Facebook, ele está aberto, pode entrar, ok? A gente está sempre também colocando conteúdos lá. Então, se você decide fazer isso, você tem um acompanhamento, você tem um suporte, você tem uma ajuda, ok? Se você decide não fazer, aceite, fique em paz consigo mesma, não tem problema nenhum, tá? Mas você não pode achar que os outros estão te criticando por uma coisa que você não decidiu. Se você decidir, assume que você não quer. Assume que não é o momento, que você não está preparada, que você prefere ficar nessa zona de conforto que você conhece. Tá? É uma questão interna, inclusive, é uma questão pessoal. Cada um sabe de si, não é verdade? Se você tiver afim, se você decidir, eu vou vencer, e é esse ano ainda eu vou dirigir. Eu vou colocar
uma decisão, um propósito, uma meta que este ano, até o final do ano, eu vou dirigir. Se a Olivia disse que é possível, se a Olivia disse que em 55 dias eu consigo eliminar esse medo e conseguir dirigir, na verdade você consegue em muito menos tempo, mas vamos admitir que seja isso, é possível, eu estou garantindo para você, estou te dando a minha palavra de que é possível, tá? E eu conheço o caminho. Eu conheço o caminho. Então, eu aprendi esses dias, inclusive, aprendi não, relembrei, né? Porque eu já sabia, com outro mentor, que a gente deve seguir as pessoas que já chegaram, já trilharam o caminho por onde a gente quer passar. Eu conheço esse caminho, eu conheço, tá? Eu sou instrutora há 19 anos, fez esse mês de outubro 19 anos. Eu dirijo há 45, vai fazer 45 anos em janeiro, na verdade, que eu tirei habilitação, né? Que eu dirijo já fez 45 anos. E sou instrutora para pessoas que têm medo de dirigir especificamente há 13 anos. 13 anos e meio. Tá? Então eu tenho experiência, eu sei do que eu estou falando e eu posso garantir que eu conheço o caminho. Se você quer seguir uma pessoa que conhece o caminho, vem comigo, tá bom? Então, vou encerrando por aqui. Até hoje foi uma live mais longa porque justamente era um resumo, não é? Segunda-feira a gente está de volta com a segunda parte do treinamento, que é o aprendizado, ok? Como é que a gente vai aprender a eliminar de vez o medo. A gente está reconhecendo o medo, está conhecendo, sabendo, identificando, e depois a gente vai, então, a semana que vem a gente vai aprender, e depois na terceira semana a gente vai conhecer e saber mais a respeito dos fundamentos da direção, tá bom? Embreagem, como fazer rampa, como sair, parar o carro, enfim, coisas mais práticas, tá ok? Mas primeiro, inicialmente você precisa sair desse lugar mental, não é? De medo de dirigir. Você precisa se soltar esse medo para conseguir aprender outras coisas e conseguir vencê-lo. Gratidão a minha, Maria Oliveira, gratidão a minha, imensa, do fundo do meu coração, tá bom? Então, um beijo para vocês, do meu coração para o seu coração. Eu desejo que o seu sonho se realize, um ótimo final de semana. Agora o sol voltou a brilhar aqui em São Paulo, em Guarulhos, tá um dia lindo, né? Imagino que a gente tenha um final de semana maravilhoso e eu desejo isso para todas vocês e que vocês realmente dirijam vencendo esse medo e alcançando a liberdade que vocês tanto desejam, tá bom? Que a gente merece e que é nossa por direito. Pessoal do Facebook, gratidão também por estarem aqui comigo, tá bom? Espero vocês semana que vem. Se vocês têm alguém também que vocês conhecem alguém que também está na mesma situação, que precisa conhecer todo esse conteúdo, todo esse seguir, né, essa sequência toda, compartilha essa live, chama as pessoas aqui no Instagram, marca seus amigos, tá bom? Vamos espalhar essa mensagem, porque eu acredito que é uma mensagem importante, que tem milhões de pessoas que precisam saber dessa mensagem, tá bom? E eu tô aqui disposta, não é, dando o meu tempo, a minha contribuição para que isso aconteça. Então, se vocês ajudarem, que vocês são mais, não é? Se vocês distribuírem essa mensagem, a gente vai ajudar muita gente ainda durante esse ano, tá bom? Tchau, fui, até mais. Obrigada, Hilda. Obrigada, Andréia. Tchau.